Jai Jai, minhas mais humildes reverências, trilhando a jornada nossa mediúnica, hoje vamos falar sobre os tipos de mediunidade. É muito importante entendermos isso, porque cada um de nós possui qualidades, capacidades e dons muito pessoais. Dentro dos mais de 20 processos mediúnicos que existem, você possivelmente não, com certeza, se sintonizar bem, você vai perceber que os teus sentidos se comunicam de forma plena, de forma expansiva. E para isso você precisa entender os tipos de mediunidade que existem. É, a mediunidade ela pode ser manifestada de várias formas diferentes. E também temos que levar em conta a pessoa. É como você fazer arroz, né? Tem um arroz, não, um feijão, né? Aqui é famoso no Brasil feijão, né? Tem o feijão da mãe, tem o feijão de outra pessoa, tem um feijão mais gostoso. Então, é o mesmo feijão, só que é feito de forma diferente. É o mesmo dom mediúnico, só que a sua graça, às vezes o seu amor, dedicação, comprometimento refinam esse processo mediúnico seu, tá? Então, nós dividimos os processos referentes à mediunidade sobre dois, né? Os efeitos físicos, que são mais, como o nome diz, físicos e intelectuais. Físicos, primeiro, a tipologia, nossa, essa palavra foi difícil em português, que são batidas de sons, como as primeiras manifestações dos médiuns dentro do espiritismo, tinha umas irmãs nos Estados Unidos que elas tinham a capacidade de movimentar o joelho e fazer um som, pum, e foi colocado como farsa posteriormente, né? Mas eu sempre digo, né? Se você tiver 99% de farsa e tiver um verdadeiro, só precisa ter um alienígena vivo, que é verdadeiro. Não é verdade assim? Essa é a realidade. É que a gente quer uma porcentagem grande, né? Tá igual esse pessoal da Bolsa de Valores, né? Só quer movimentos grandes. Tem que encontrar o seu caminho. Outro, voz direta, que são vozes audíveis. Eu já tive muito isso. Não só eu, outras pessoas ouvem simultaneamente sons, vozes, que têm a ver com cordas vocais humanas, né? Sons nesse sentido, né? Transporte e levitação de objetos. Eu tenho várias histórias sobre isso. Acho que alguns de vocês também. Que objetos se movem, aparecem em lugares diferentes. Às vezes pode ser nossa mente, que mente, e às vezes pode ser nossa mente que está mentindo que aquilo não aconteceu. Cada caso é um caso, a gente precisa aprender e desenvolver. A questão da materialização do ectoplasma, né, que é um dos processos de efeito físico, que é muito impactante, né? Porque eu já vi ectoplasma várias vezes e você percebe, o que eu vi foram flores, o que eu vi foram rostos, objetos, e cada caso se manifesta de uma forma diferente, né? O ectoplasma. Ele, de princípio, precisa de um ambiente puro, a nível de prana, a nível de energia, a nível de vibração áurica, cara. Vibração do ambiente. Então isso tem que ser levado em conta. Escrita direta, que é sem contato manual, é quando você simplesmente escreve e sai escrevendo. O material, ele simplesmente você põe a caneta e ele se auto, se auto manifesta, vamos colocar dessa forma. A caneta, ela vai se escrevendo, ou também, que é um caso que eu também já vi, de papel, né? A pessoa pegava o papel, fazia, soprava o papel, chamava a entidade e entregava para você, tinha uma mensagem escrita nele. É bem legal isso. E eu testei, né? Como tinha várias folhas de papel, eu dei uma folha de papel que eu mesmo peguei e veio uma mensagem para mim. Foi muito impressionante isso. É raro ver esses médios ainda hoje. Quando mais tempo a gente está caminhando a nível de evolução como seres humanos, nós estamos nos afastando disso. Infelizmente, essas capacidades cada vez mais elas são bloqueadas por nós próprios e pelo ambiente social que nós nos encontramos. Né? Médios de efeito inteligente, né? Nós temos a questão
do médium inteligente, nós temos sobre dois aspectos. Isso tem a ver com a questão da capacidade mental, neural, e tem a ver também com a capacidade intelectual, que tem a ver no sentido de moral. Tem pessoas que vêm te trazer os ensinamentos dos espíritos, essa ligação mediúnica, vem te trazer direcionamento, compreensão. Outros vêm de doutrinar, vêm te colocar padrões morais, éticos, sabe? São padrões diferentes, tem muito a ver com o médium. O médium atrai esse tipo de padrão. Tá? Nós vamos encontrar dentro dos efeitos de inteligência a psicografia, famosa, edificada por mestre Chico Xavier, né? A psicofonia, que é a questão de falar consciente ou semiconsciente, e você muda até o teu tom de voz, muda a frequência de voz, muda tudo. É bem interessante. A questão da intuição, a intuição não é levada muito a sério, né? A gente não leva muito a intuição a sério. Só que um médium que tem uma intuição refinada, ele se torna uma antena parabólica estilo sentido aranha. Eu tenho repetido muito isso. É tipo sentido aranha. Ele percebe o que vem a acontecer antecipadamente. E isso é natural. Eu dei uma aula sobre isso, né? Sobre a antecipação do futuro em relação, porque o médium, quando ele começa a trabalhar os seus sentidos, ele começa a perceber a informação antes daquela se torne física, né? Que a gente possa enxergar, ouvir, porque nossos sentidos basicamente funcionam sobre o enxergar e ouvir através do conhecimento. Quando nós aumentamos nossos sentidos e percebemos eles e ampliamos essa conexão e essa observação, temos a capacidade de adquirir mais informação. Então, médios que têm essa questão de intuição, eles conseguem realmente prever. É tipo você chegar perto de uma pessoa, você já prevê que daqui 3 meses ela vai te dar problema. Você começa a sentir isso. Muitas vezes isso pode ser provocado por obsessores, temos que lembrar isso, mas também também é parte do traço mediúnico que muitos de vocês também têm. Outra questão é a inspiração, a canalização mais elevada, né? Trazer esses pensamentos mais refinados da evolução de nós como seres humanos, como seres espirituais, percorrendo essa experiência corpórea, para que possamos ter uma amplitude do nosso conhecimento, da nossa vivência, da nossa caminhada, nossa jornada, né? De vida, principalmente. Vidência, que é ver os espíritos, né? Você vê os espíritos, tem lá cenas, é como um cinema mudo às vezes, e às vezes o cinema mudo tem musiquinha, né? Também, né? Aí tem uma frequência, você tem aquela, às vezes vem um grave e você já olha assim. É uma situação porque você intui um pouco o conhecimento, porque você tem essa questão da visão, né? Ao contrário da aurividência, né? É ouvir. Ouvir já vem com tudo explicadinho, né? Nos mínimos detalhes. Tinha um rapaz que fazia isso no Brasil, na televisão, né? Nos mínimos detalhes. Então, isso vem mais completo. Para pessoas que têm necessidade de realização, de compreensão em sua realização, você quer compreender, quer entender tudo, se é o teu caso, a questão de ouvir o outro plano, ouvir isso a nível espiritual, é um caminho mais rápido, é um caminho mais direto sobre esse aspecto. Só que você pode ficar perdido nisso, porque você começa a querer entender e não realizar. Lembre-se sempre disso. Nunca iremos entender tudo. Não perca seu tempo entendendo entender tudo. Use seu tempo valioso de vida tentando se entender. Esse é o primeiro passo. Okay? Clarividência a nível de sonhos, né? Que é sonhos lúcidos, você tem projeção astral. Esse tipo de, de mediunidade, ela funciona porque a pessoa às vezes é muito controladora, tem muito isso, e é também às vezes muito fluida, mas o dia não deixa. À noite ela tem melhor compreensão disso. Eu tenho dentro da ordem médiuns que eles tiram. Não é força de expressão, não, filhos, mas conseguem tirar 10 músicas de uma noite.
Eles acordam de manhã e escrevem 10 músicas, escrevem uma parte de um livro facilmente. É só ver a concentração e a centralização adequada e a pessoa naturalmente no seu dia a dia isso será algo corriqueiro. Mas você precisa trabalhar. Temos que lembrar aí do Case, um dos maiores médiuns do planeta, e ele fazia seu processo mediúnico através de sonhos lúcidos. Ele trazia as formas, as soluções das questões que ele eram abordadas e resolvia elas dormindo. Nossa, é o sonho de todo mundo, né? Resolver a vida de todo, a sua e do planeta inteiro dormindo. Eu queria esse dom. Ai, meu Deus, eu tenho que ficar acordado, porque o meu caso eu tenho que ficar desperto. Vamos lá. Nós temos a questão sobre esses aspectos, as ferramentas, o processo que você vai trabalhar. Existem vários processos, várias formas de se guiar mediunicamente mediante a ferramenta que você tem mediúnica. Você pode ter clarividência, aurividência, você pode ter intuição. Como utilizar dessa ferramenta? Sobre qual via? É isso que nós estamos falando, que é o caso do médium de cura, que se utiliza das vias mediúnicas para um processo de cura. Normalmente ele tem sensibilidade, ele é um médium sensitivo, ele tem, por exemplo, é muito comum, eu sempre pego isso, né? Pessoas que são médios de cura inconscientes, muitos deles trabalham com reiki. Eles caminham para o reiki, mas não sabem que estão fazendo isso por causa do processo mediúnico deles. É intuitivo, eles não compreendem. O grande erro do ser humano é achar que realmente entende do que está acontecendo com ele na vida. Esse é o grande fato da arrogância nossa, porque nós só enxergamos parte dela. Até o que está acontecendo agora, nesse instante que você está me olhando na tela, o que está acontecendo atrás de você? Você não tem consciência. Nossa consciência é sempre limitada. E quando nos colocam o dedo na nossa limitada consciência, nós ficamos bravos, arrogamos saber muito. Mas, na verdade, nosso conhecimento é apenas para a realização, não tem que ser uma bandeira a ser levantada, tem que ser uma bandeira a ser realizada. Quando você realiza o ato, você tem compreensão para poder realmente adentrar a esse mundo, adentrar a essa compreensão e esse conhecimento. Então, eu sempre falo, o grande passo do sábio é a humildade e reconhecer que nada sabe, pois nada sabendo, algum dia ele saberá alguma coisa. Socratiano. Médiuns sensitivos ou de empatia, né? Que é o caso de você conseguir relacionar as questões sensoriais, emocionais das pessoas. Você chega perto da pessoa, a pessoa está triste, você fica triste, ela está passando mal, você passa mal, é ruim isso, né? E esse tipo de médium, ele tem muita relação com cura. Muitas vezes temos que entender que não é uma tabelinha que temos 26 sentidos. Eu vou escolher esse sentido, vou escolher esse processo mediúnico e esta via. Não. Não, filhos. Isso é como uma pirâmide. Você tem vários sentidos, vários processos mediúnicos, várias vias mediúnicas, algumas vias de realização e no final, você tem talvez o seu ápice, quando você consegue agregar todo esse conhecimento e realização, tornando-se parte de uma centralização, de uma via de manifestação dessa capacidade mediúnica, como o Chico fez, como o Bezerra de Menezes fez, como tantos outros médiuns e mestres espirituais pelo planeta fizeram, porque todos somos médiuns, todo mestre espiritual, mesmo que não tenha reconhecimento ou realização sobre o prisma do processo mediúnico, ele é parte desse processo, porque ele não consegue deixar de ser o que é, nem você. Você pode fechar os olhos, e isso não vai te ajudar. Quanto mais abertos nossos olhos estarão, mais conhecimento, realização, e poderemos assim enxergar realmente a felicidade. Médios de desdobramento ou projeção astral. Muito comum dentro do xamanismo. Parte porque o processo mediúnico xamânico, você precisa aprender, ele é baseado sobre alguns princípios, né? A questão do animismo, no caso do kardecismo, é visto como uma interferência do médium. Mas no caso do xamanismo é natural.
o animismo ocorrer. Porque o pajé, na realidade, no dia a dia, na verdade, ele não reconhece plenamente essa percepção do espírito fora de si, a questão mediúnica. Temos que lembrar que isso foi desenvolvido através da compreensão de Allan Kardec. Sabe, os índios não foram estudar kardecismo. Eles não estudaram, eles não sabiam disso. E eles realizaram isso de forma diferente. Então, eles conseguiram se desenvolver a nível de projeção astral, através do processo mediúnico deles natural do xamanismo, conseguiram se desenvolver através de sonhos lúcidos, conseguiram se desenvolver através de cura, porque, naturalmente, não existe pajé que não cura. Se o pajé não cura, ele não é pajé. Ok? Se o pajé não te cura com uma oração, ele não é pajé. Vamos falar a verdade. As pessoas têm mania de misturar tchanás, que são músicos dentro da cultura xamânica, do caminho verde amazônico brasileiro, com pajés. Não são, filho, é uma coisa diferente. Um tchaná nunca vai ser um pajé. E um pajé, ele é um tchaná, obrigatoriamente, porque ele tem que saber cantar e invocar os espíritos. Então, dentro dessa questão, também a questão de projeção, né, porque nós temos que nos projetar a nível mediúnico, a nível, quando trabalhamos com o xamanismo, existe esse processo de projeção, porque se projeta, às vezes, dentro do corpo da pessoa, às vezes no nagual, às vezes no mundo dimensional entre planos, para você observar o espírito, porque o espírito que está interferindo, porque dentro do xamanismo, se tem a compreensão que toda doença inicia-se pelo caminho, por uma questão espiritual que contamina a mente, que destrói o corpo. É assim. Então, se você destruir, se você conseguir resolver a questão espiritual, como o budismo tibetano também faz, como várias tradições, como o hinduísmo também enxergam dessa forma, você destrói a questão espiritual, a mente se livra disso, ela não materializa a doença. E se a doença se materializa, a mente está forte, o espírito está forte e ele ajuda no processo de cura e fazer com que a questão se resolva. Temos também a questão dos transes mediúnicos, né? O transe ritualístico, que é onde entra o animismo. O animismo que é muitas vezes, que, como já disse, rejeitado por várias tradições. No caso do xamanismo, ele é ampliado, porque a pessoa tem a oportunidade de se permitir entrar nesse transe e deixar-se flutuar, né? O que chama-se dentro do xamanismo de voo xamânico. Alguns falam assim, não, eu voei com a água, com a águia, né? Eu já voei com a águia, né? Mas eu vou mesmo com a coruja. Cada um tem um caminho, que é voar dentro desse transe, e às vezes você se tornar parte a coruja, parte o gavião, parte a onça, parte você, parte o espírito, parte o fogo, parte a árvore, parte o Yoshin, o Ishai Nuvo, o espírito de manifestação. Médios oroculares, né, que mexe com simbologia, que é o caso de você que joga tarô, que você que mexe com numerologia, com astrologia, com vidência, com leitura das mãos, quiromancia, né? Não importa. Todos nós que mexemos com um processo orocular, nós desenvolvemos uma capacidade mediúnica de observação. É interessante, né? Você pega a mesma carta, a mesma sequência, quando você joga para uma pessoa, você faz de um jeito, quando você joga para outra, é um pouco diferente. É um pouco diferente, mas sobre o mesmo prisma. Por quê? Porque depende da sintonia, da vibração, depende da mensagem. A gente vê hoje muito na internet, né? Ah, recado de minha senhora Maria Padilha. Eu sempre ouço o recado dessa senhora que vai pela internet. Ela é um espírito, né? Que vem cada vez manifestando uma ideia, né? A médium, a menina que mexe com o tarô dela, ela está simplesmente dando vazão a uma conexão. E você pode dar vazão sobre várias conexões. Nós temos uma aqui dentro da ordem famosa, dentro que faz conexão com os devas, né? Estou aqui com os devas. Faz com Shiva, faz com Parvati. Está fazendo de cara aqui, agora nesse instante aqui. É legal você ouvir esses princípios, porque é um processo mediúnico também. Temos os médiums artísticos,
lembrando sempre do amigo, né? O Gasparetto. Lembro sempre do Gasparetto, a capacidade dele, mediúnica, artística, era incrível. Eu cheguei a ver ele pintando 2 quadros simultaneamente, um com as mãos, outro com os pés. Era muito interessante, era bem bacana o trabalho de Mestre Gasparetto. Então, isso aqui é apenas uma classificação inicial. Tá? Em breve vai ter um segundo volume, o processo mediúnico, isso vai ficar mais refinado. Isso aqui, como eu estou tentando explicar a todos, é um estudo básico que você deveria ter a nível mediúnico. Você quer entrar na escola de direito ou de engenharia, você tem que estudar primeiro português e matemática. Esse é o português e a matemática básica para que nós possamos, a partir daí, avançar. Ok? Por favor, mande suas dúvidas, mande seus questionamentos, para que a gente avance cada vez mais e possa fazer essa jornada o mais completa possível, a nível de realização para todos nós, e completar esse conhecimento. E quem sabe vamos nos encontrar nos retiros, né? Que sempre vai ter um retiro por ano, pelo menos, sobre questões mediúnicas, e é o momento da gente realizar essa prática. Sejam bem-vindos, muito obrigado por poder servi-los dentro dessa jornada mediúnica, da sua alma, da sua vida, do seu ser. Muito obrigado. De verdade.